Yokoso. Eu sou o Gustavo e você está ouvindo o Budocast. Bem-vindos a mais um Budocast. No episódio de hoje vamos falar sobre o documentário Closed Guard. Estamos aqui com o Robert Drysdale, é o idealizador desse projeto. Estamos aqui também com o Sensei Odair Borges, para conversar um pouco com a gente sobre esse assunto. O Sensei Odair Borges, que é um dos kodanstas aí mais importantes do Brasil, larga experiência, não só no judô, como em outras artes marciais. E com o Rafael Borges também, professor e doutor Rafael Borges, faixa preta judô, jiu-jitsu. Então, primeiramente, muito bem-vindo, Robert, obrigado por participar do Budocast. Obrigado pela oportunidade, obrigado a vocês aí pelo tempo. É um prazer enorme aí poder compartilhar um pouco da minha experiência e falar um pouco sobre esse documentário aí. O prazer é meu. Muito obrigado, Sensei Odair Borges, por participar do Budocast também. Muito obrigado pelo convite e é um prazer participar. Obrigado também, Rafael, por participar do Budocast. Obrigado, Gustavo, pelo convite. Foi uma tentativa aí de promover aí o documentário do Robert, né, no universo também do judô, que apesar de o documentário ser aí chamado Closed Guard, eu acredito que tem muita coisa interessante aí que o Robert pode nos contar e a gente tentar agregar um pouco mais aí de ideias. Com certeza. Bom, então para começar, Robert, você é um cara no jiu-jitsu muito conhecido como atleta, né? Já ganhou mundial, inclusive ele chegou a lutar MMA e agora começou esse projeto de um documentário que vai tratar sobre a história do jiu-jitsu brasileiro, né? Muita gente curiosa aí para saber sobre o que vai ter nesse documentário. Você pode contar para a gente um pouco desse novo trabalho? Como é que começou essa ideia? Conta um pouco para a gente sobre isso. Pô, claro, obrigado, tá? Assim, eu sempre fui apaixonado por história, né? Na verdade, a minha paixão por história, ela antecede o meu interesse por lutas, pelo jiu-jitsu. Mas, assim, foi uma coisa que foi colocada em pausa, né? Então, a minha carreira de lutas, assim, ela tomou um rumo, assim, que eu nem esperava que ela fosse tomar. Então, eu acho que a minha paixão original pela história era algo que tinha que esperar a minha aposentadoria. E, mais ou menos, na mesma época que eu me aposentei, eu fui, assim, eu já tinha visto, né, um livro do Roberto Pedreira, chama Choque, né, e não é traduzido para o português, só existe em inglês. Eu também achei na internet um livro do Marcial Serrano, Geo Mori. Eu fiquei muito impressionado com a história, porque ela era muito diferente daquilo que eu tinha ouvido. E eu sempre fui um pouco cético em relação a essa narrativa oficial, porque eu não sou historiador profissional, tá? Mas eu conheço história o suficiente para saber que em história nada é simples, nada é linear, tudo é complexo. Então, quando eles vieram com essa história de Cano, Maeda, Carlos, Hélio, eu falei, peraí, eu tenho quase certeza que essa história é muito mais complexa, mas eu nunca me interessei por descobrir. Mas depois da leitura de Choque, né, do trabalho do Marcial e tal, eu vi assim, que meu ceticismo era justificado e que a história era realmente muito mais complexa e, na verdade, muito mais bonita. Ela era muito mais rica do que eu imaginava. Eu conversava sobre esses assuntos com outras pessoas, as pessoas até se interessavam, mas achavam que eu estava louco, né? Esse cara tá louco, como assim? Quem que é Donato Pires dos Reis, né? Ninguém nunca tinha ouvido falar do cara. Quem que é Geo Mori? Quem que é Jacinto Ferro? Então, assim, eu achei, as pessoas precisam saber disso. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que literatura acadêmica é pesada, ela é difícil de ler. As pessoas não se interessam. Ainda mais a geração do século XXI, onde você não consegue 30 segundos de atenção de um adolescente. Você não consegue. Então, para eles lerem milhares de páginas de trabalho acadêmico, eu acho quase impossível. Mas aí foi que eu pensei no filme, né? E o interessante sobre tudo isso é que a minha visão era muito, muito pobre há 3 anos atrás. Hoje ela talvez permaneça pobre, mas ela enriqueceu muito do que ela era. Porque eu fui entendendo esse processo conforme a produção do filme foi avançando. Mas, assim, é difícil você tirar, né, da sua psique assim, as ideias que são tão arraigadas, né, em relação à narrativa oficial. Né, aquela coisa de que o jiu-jitsu brasileiro foi algo criado. Né, e hoje está bem claro para mim que não houve criação. O que está claro para mim é que houve um movimento de resistência, até de teimosia, eu diria, por parte dos irmãos Gracie, né, do Carlos e do Hélio, de resistir à expansão do judô na década de 50, 60, 70. E eu acho esse papel importante, né? Eu acho que ele não pode negligenciar esse papel, mas não é um papel de criação. Eu acho que existe uma diferença. Eu acho que é fundamental entender e reconhecer que o que nós praticamos deveria ser chamado judô brasileiro e não jiu-jitsu brasileiro. Bom, aproveitando que nós temos aqui a presença do Sensei Odair Borges,
Sensei, você poderia esclarecer um pouco para a gente, considerando o idioma japonês, essa origem dos termos jujutsu ou jiu-jitsu, né? Qual seria a nomenclatura? Realmente isso foi a grande dificuldade que eu enfrentei na época que nós participamos do primeiro campeonato mundial de jiu-jitsu pela Federação Internacional de Jiu-Jitsu. E nós tivemos um aluno que foi campeão mundial nesse primeiro campeonato. E quando chegamos aqui no Brasil, os Gracie, os lutadores de jiu-jitsu brasileiro aqui, professores, não, ele foi campeão de jiu-jitsu e não de jiu-jitsu. Então aí que me abriu espaço para eu poder pesquisar e tal, e fui atrás. Eu já tinha estudado isso no Japão. Falei, não, peraí. Então aí eu procurei esclarecer, né, sobre a grafia. A grafia, muitos países usam escrever jujutsu, outros jiu-jitsu. Isso acho que só no Brasil ou na Inglaterra que tem jiu-jitsu. Então cada um escolheu a maneira de escrever, mas a pronúncia é uma só e a modalidade é uma só, né? A diferença que existe do jiu-jitsu brasileiro, que eles chamam de jiu-jitsu brasileiro, e tem que chamar hoje de jiu-jitsu brasileiro, porque é somente uma parte do jiu-jitsu, do que faz a Federação Internacional, que resgatou o jiu-jitsu como luta completa, como era, né? Tinha atemi, tinha quedas de arremesso e ia para o solo quando fosse necessário, antes de ser modalidade esportiva, né? Então ele ia ao solo, não existia essa coisa de rolar no solo, né? Mas ele ia para o solo por uma chave, por um estrangulamento e tal, e já terminava. E isso é que a Federação Internacional está resgatando e colocou essas regras, valendo a luta, começando com técnicas de atemi, né, com batidas. Quando segura, não pode mais bater, tem que derrubar para depois ir para o solo. Então, ela é dividida e ela é feita, então, em 3 partes obrigatórias, né? Então, quanto à grafia, né, esse Gil, essa pronúncia, Gil, nem existe. Existe em japonês, mas quer dizer outra coisa. Tanto Gil como Jitsu, né? Então, a pronúncia correta é entre Ju e Jiu, né? Jiu-jitsu. Como o judô, né? Existe um prolongamento no Ju e no Do. Judo. Né? Se você falar para um japonês judô, ele fala, né? Tem que existir esse prolongamento, como Jiu-Jitsu. Mas eles insistiram, né, de que não, aquilo lá é Jiu-Jitsu. Enfim, a federação, que é reconhecida internacionalmente pelo Comitê Olímpico Internacional, é a Federação Internacional de Jiu-Jitsu, né, e não o de Jiu-Jitsu brasileiro. Enfim, começou por aí o meu esclarecimento, né, a respeito da grafia do jiu-jitsu. Robert, partindo dessa premissa, né, até com relação ao nome jiu-jitsu, você acaba de falar que então deveria se chamar judô brasileiro. Então, quem teria, dentro das pesquisas desse projeto do documentário, iniciado ou introduzido a luta japonesa no Brasil? E era então judô ou jiu-jitsu? Veja bem, eu falo assim, judô brasileiro meio que brincando, né? Porque eu acho importante esclarecer a origem do que nós praticamos. Porque existe dentro do jiu-jitsu brasileiro uma certa mitologia de que Carlos e Hélio resgataram técnicas do jiu-jitsu, né? O prolongado, né? O jiu-jitsu, aquela coisa, a arte pré-Meiji, né? Que foi resgatado e que o Maeda passou para o Carlos os segredos que já estavam além dos conhecimentos da Kodokan. E por isso que nós chamamos de jiu-jitsu, né? Mas acho importante enfatizar que isso é um erro, que o Carlos e o Hélio não saberiam o que é o jiu-jitsu pré-Meiji, né? Porque eles não conheceram, mesmo que o Carlos tenha treinado com o Maeda, que é uma história completamente diferente, não foi o que ele teria aprendido. O que ele teria aprendido seria o que o Maeda aprendeu na Kodokan. O Maeda tem uma experiência no sumo e depois dentro da Kodokan. Eu não conheço, e depois no Catch Wrestling, mas assim, fora disso eu não sei qual se ele possuía alguma experiência além disso, eu desconheço, eu nunca vi nada. Dentro do projeto, esse é no Maeda que começa a introdução do jiu-jitsu no Brasil, ou existe algum outro personagem que é trabalhado? Interessante isso, né? Assim, existe uma tradição oral, né? Eu nunca consegui chegar numa fonte primária, tá? Mas de um acrobata japonês chamado Takezawa Manji. Inclusive, durante a pesquisa do documentário, nós pulsamos essa história, chegamos a falar com uma professora universitária do Rio de Janeiro, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas ela é especialista em imigração japonesa, e ela
Assim, a existência do Takezawa Manji é clara, né? Ele era um homem de circo. Agora, se ele realmente conhecia alguma coisa, né, do que nós chamamos do jiu-jitsu pré-Meiji, né, porque ele está no Brasil no final do século XIX. Então, isso não está claro. Então, nós desconsideramos. Eu ia mencionar, mas eu preferi não tocar no assunto porque não tem nada concreto, então decidi pular essa história. O outro que é fácil de confirmar é o Sada Miyako, que para mim sempre era uma escola não afiliada a Kodokan. Recentemente o Elton apresentou um documento para mim. Eu não leio o kanji, tá? Mas existe a palavra sho, né? Eu acho que existe o kanji sho lá, e o sho poderia significar shodan. E se realmente for shodan, realmente o Sada Miyako seria um japonês afiliado, uma academia, né, afiliada a Kodokan. Não é claro para mim como eram essas filiações, né? Assim, ao meu entender, a Kodokan está crescendo no começo do século XX, né? Final do XIX, começo do XX, e existiam academias que eram filiadas, né, ao modelo Kodokan. Não conheço muito esse período, como eu disse, eu não leio fonte primária japonesa, então eu gosto de falar muito. Mas, se for o caso, então o Sada Miyako teria sido o primeiro Kodokan. Mas, de qualquer maneira, o Maeda não é pioneiro, né? O Maeda, ele é relevante porque ele era famoso, né? Inclusive, no documentário tem uma entrevista que nós fizemos com o Robson Gracie, é muito interessante. Ele fala bem assim, eu pergunto para ele na lata, né? Qual a importância do Carlos Gracie para o jiu-jitsu? E ele fala que o Robson é o patriarca da família hoje, ele é filho do Carlos. E ele fala assim, quem seria o Conde Koma sem o Carlos Gracie? Seria a lenda da Amazônia, seria a lenda do Boto Cor-de-Rosa. Entendeu? Ele seria ninguém, tá aí, Carlos Gracie, o homem do jiu-jitsu. Ele fala bem assim. Isso me deixou pensando muito, porque, assim, quando você olha bem a carreira do Maeda, ele não faz muito, não, ele não tá espalhando o jiu-jitsu pelo Brasil, ele luta pouco, né, mas qual que é a relevância? O Maeda era famoso, mas assim, no Belém do Pará, ele tá praticamente aposentado, ele não tem uma carreira extensiva, nem como professor, nem como lutador, mas é interessante notar, né, que o Robson faz um ponto muito bom, de que não foi o Maeda que fez o Carlos, é muito mais o Carlos que fez o Maeda, né? Existe uma foto do Maeda no Museu da Kodokan, para você ter uma base. E eu fico me perguntando, se não fosse o esforço de marketing do Carlos Gracie, será que a Kodokan reconheceria o Maeda hoje? Eu tenho minhas dúvidas, eu acho que ninguém lembraria do Maeda, entendeu? Então, o Maeda foi importante porque ele era famoso na época e ele foi trampolim para muita gente no Brasil. Mas, assim, é bem claro que ele não é pioneiro na introdução da luta no Brasil, da luta japonesa no Brasil. Então, no caso, seria o Sada Miyako, é isso? Se o Sada Miyako, ele é o primeiro japonês introduzindo. O que não está claro para mim é se ele era ou não era Kodokan. Isso para mim não está claro. Mas o Sada Miyako, 1908, se eu não me engano, ele já está no Brasil. O Maeda chega em 1914. Robert, e o Satake? O Satake veio antes do Maeda ou veio junto? É uma boa pergunta, viu? Eu não vou saber. Assim, como nós não entramos em detalhe, assim, porque o Satake para mim é uma figura interessante, mas como eu tentei focar em tudo que eu achei que ia caber no filme. E logo assim, no começo da produção, o nosso primeiro roteiro, nós já temos uns 9 roteiros, tá? No nosso primeiro roteiro ficou claro que não ia caber tudo. Mas o Satake faz parte de uma trupe de viajantes junto com o Maeda, assim, eles se conheciam, né? Eles se encontravam, né? Com certeza se correspondiam. Mas o Satake, você vê que tem uma presença muito forte em Manaus, ele tem um papel muito importante assim, no desenvolvimento da luta em Manaus. Ele era amigo do Maeda, mas vou ser bem sincero com o senhor, eu não sei quem chegou primeiro, viu? Eu não sabia dizer com certeza. Mas ele é um entre muitos japoneses, né? Existiam outros, né? O Okura, o Raku, mais tarde o Takeo Yano. É uma série, essa é uma história muito forte. Isso aí, para mim, é um documentário em si. E essa é a grande tristeza, assim, a minha grande decepção no documentário, é a incapacidade de fazer jus a uma história tão complexa e rica em 90 minutos. Não tem como. É verdade. Quem é pesquisador vai ficar desapontado. Eu já vou te avisar já. Não, Robert, eu acho que a gente está motivado, porque vai trazer à tona uma discussão que vai enriquecer muito a pesquisa na área de história das lutas, né? Porque o Brasil tinha até então o uka-uka, né? E talvez a capoeira. Tem uma história interessante também. Mas a imigração japonesa começou a chegar no Brasil oficialmente em 1908, mas cada japonês que chegava aí também, né, eu acredito que ensinou muita coisa além de lutas, né, como o Kendo, o Judô. Realmente é uma história que não é fácil contar. E o historiador, pesquisador,
Eu acho que ele não vai ficar desapontado, não. Se o material for, pelo que você tem demonstrado aí, um bom conhecimento, né? E conseguir trazer isso para a televisão, para a mídia, nossa, eu acho que é espetacular. Vai despertar muito o interesse, e esses professores que são mais graduados e que nunca tiveram oportunidade de pegar um material traduzido, né, vai de repente se motivar a estudar mais, porque a história que a maioria das pessoas aqui conhecem é que ela está escrita em português, mas antes provavelmente ela foi escrita em inglês, e antes estava em japonês, então se perde muito. Né? Então, eu acho que o trabalho que você está fazendo aí, eu tenho muita esperança que seja algo extremamente bom e positivo. Obrigado. Eu, assim, só para finalizar, assim, eu não estou colocando meu projeto para baixo, não. É que eu sou muito crítico mesmo. Assim, eu sou o meu pior crítico. E eu acho assim, o filme ele tem como objetivo final não substituir pesquisa séria. Não tem como você substituir pesquisa séria. Para você ter uma base, eu mostrei um roteiro do script pro Pedreira, né, que sempre me ajudou muito nesse processo todo. Ele falou: Robert, esse aqui é o melhor documentário que eu já vi na minha vida. Não tocou nem na superfície do assunto, mas é o melhor que eu já vi. Era uma série de 15 episódios da BBC sobre a Primeira Guerra Mundial. Né? Em 15 episódios eles não conseguiram cobrir mais nem a superfície da Primeira Guerra Mundial, mas foi uma tentativa de se fazer algo assim sério em formato de filme. Então você imagina, né, um episódio, a Primeira Guerra Mundial, 15 episódios não conseguiram fazer, tu imagina tudo isso que nós estamos falando em 90 minutos. Mas assim, a ideia, o objetivo era sempre introduzir, né, aquela pessoa que nunca vai ler um livro, de repente, para uma história um pouco mais rica do que aquela que ele conhece, ou que ela conhece. E esse é o objetivo, é fazer uma ponte entre o praticante da arte marcial e uma pesquisa acadêmica mais séria que, infelizmente, a maior parte das pessoas não está interessada em ler. Uma dúvida que eu teria para perguntar para o sensei Odair Borges é: o Mitsuyo Maeda, o Conde Koma, dentro da comunidade do judô no Brasil, como é vista a chegada dele? Ele é visto como um dos introdutores do judô no Brasil? Ele é visto, sim, como um dos introdutores, e existe aí as pessoas que escrevem, né, que escreveram na época e tal, como ele sendo um dos introdutores, mas existia naquela época aquela confusão que vocês sabem de nomenclatura, né? Judô, jiu-jitsu, era o jiu-jitsu de kano, o judô era o moderno jiu-jitsu, enfim, fazia toda aquela confusão, mas como chegou em São Paulo também muitos professores, né? Quase na mesma época não, mas graduados pelo Kodokan e tudo mais, então deram um valor maior a esses professores, como o professor Ogawa, professor Okoti, e depois veio um grupo junto, né? Os japoneses são muito de grupos, né? Então esse grupo é que mandava no judô em São Paulo e acabou até mandando no judô brasileiro. Mas o Maeda é citado, sim. Mas é citado como um aventureiro, né? Como diz o próprio nome, né? O Koma, né? Que é Komaru, que vem de pessoas que têm dificuldades e tal, então faz luta ali, faz luta aqui, vive em dificuldades, por isso esse nome. Então ele era considerado um aventureiro da luta. Ele ia por dinheiro, ele fazia isso, fazia aquilo, fazia a luta completa, ele derrubava, ele ia para o chão e tal. Agora, o Carlos Gracie, que me parece, eu não sei quanto tempo ele conseguiu, né, ficar com o Maeda, ou se aprendeu ou não, eles tinham um corpo franzino, né, tanto ele como o Hélio. Então eles se adaptaram melhor à luta no solo. Vamos chamar isso aí de jiu-jitsu e pronto, né? Essa é a conclusão que eu cheguei. E começou a chamar isso de jiu-jitsu, ficou jiu-jitsu, né, aqui no Brasil. E desenvolveram isso. Depois, claro, a luta de chão foi desenvolvida por muitos professores e começaram as criações também, né? Passa de uma técnica para outra, mas técnica mesmo, o que eles fizeram, regras para eles, né? Para que pudesse desenvolver a luta no chão sem precisar ficar em pé. E foram desenvolvendo isso como jiu-jitsu Gracie, jiu-jitsu brasileiro, e assim ficou, né? Quais são os outros personagens que vão entrar no documentário? Porque eu vi que parece que vão ter até umas, não sei se chama encenações, né? Não é encenação que chama, não me vem a palavra na mente agora, mas
trazendo, por exemplo, a luta do Geomori com o Carlos Gracie, coisas desse tipo. Quais são esses outros personagens que vão aparecer no documentário? Eu também não conheço a palavra, eu também uso encenação. Eu acho que até existe essa palavra, mas eu não sei qual que é também, não. Mas existem encenações, sim, no filme. É uma coisa assim que no começo eu tava meio contra, mas... Sabe qual é o problema de um documentário desse período? Tem muito pouco... Não tem vídeo. E o filme ia ficar muito parado. Então, como nós não tínhamos vídeo, né, ou não tínhamos direitos, né, que isso é uma questão muito complexa, tá? Essa coisa de direitos, tá? Isso é um pepino que eu não quero nem pro meu pior inimigo, quero um pepino desse. Um desejo, né, um pepino desse. Mas, assim, o nosso norte, desde o começo, né, não era falar sobre a família Gracie ou sobre o Maeda, mas sim a história do que nós chamamos de jiu-jitsu brasileiro hoje. Quais são os eventos e os personagens que foram mais importantes, né, do que nós chamamos de jiu-jitsu brasileiro hoje existir. Então nós começamos no período, mais ou menos quando o Commodore Perry, né, ele chega em Edo, né, 1854, aponta os canhões para o Shogun, né, e fala, abram os portos, né, e nessa abertura começa essa troca de informação entre o leste e o ocidente. E é a partir dali que a gente começa a ver, assim, fica bem claro, assim, que o judô Kodokan, ele é influenciado por ideias ocidentais, assim, até pelo wrestling ocidental e tal. Então nós tocamos em todos esses assuntos, mas a nível de personagem, nós vamos focar nos personagens que são os principais da história, tá? Eu acho que tem gente que vai até discordar de alguns personagens que vão ficar de fora, tal. Isso aí foi uma coisa muito difícil, foi uma das maiores dificuldades é decidir o que fica e o que sai, tá? Porque eu tenho material para 10 filmes. Um documentário tipicamente é 1 hora, então 90 minutos já está além do comum. Mas eu diria assim, o Jigoro Kano, sem dúvida, não tem como não falar do Jigoro Kano, tem um segmento que é sobre o Jigoro Kano. A partir disso nós falamos da imigração japonesa, nós tocamos em alguns dos japoneses que fizeram parte desse boom do jiu-jitsu no começo do século XX, né, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil. Depois nós tocamos no Sada Miyako, né, tocamos depois a gente vai direto pro Maeda, mas assim, bem rápido o Sada Miyako, tá? A gente toca no assunto e no Maeda a gente fica um pouco mais tempo, explica um pouco mais assim, a relevância do Maeda, sem querer dar crédito a ele por coisas que ele não fez, né? Porque ele não foi um grande propagador da arte no Brasil, né? Eu acho que nesse quesito o Takeo Yano fez muito mais que ele, na minha opinião. O Geomori, assim, pelo pouco que eu sei, ele lutou muito mais também que o Maeda. Sem dúvida, sem dúvida. Maeda, depois Jacinto Ferro, Donato Pires dos Reis, Carlos, Jorge, Hélio, Takeo Yano, Geomori, né? O Geomori eu mencionei. Quem mais entra na história? Os irmãos Ono, eu acho que eles são muito importantes nessa história, porque não tanto porque eles foram grandes, assim, porque eles são, mais pra frente, eles são assimilados pelo judô Kodokan, mas eu acho interessante a história dos irmãos Ono, porque eles são os grandes rivais da família Gracie no primeiro momento, na década de 30. E nessa rivalidade, né, eu identifico 3 momentos do racha do judô com o jiu-jitsu brasileiro. O primeiro é a rivalidade dos irmãos Ono com os irmãos Gracie. Tá, as 2 lutas do Hélio com os irmãos Ono, ou com o Yasuichi Ono, fica bem clara que eles não concordam mais com a regra. A regra eles não conseguem mais concordar. E quando nós não concordamos mais no formato que nós vamos praticar uma arte, ali você começa a ver um racha. Tá? O segundo momento que eu identifico é a fundação da Federação de Guanabara. Então nós não chegamos a falar disso, tá? Isso aqui é mais a nível de curiosidade. Guanabara em 67 e depois a formação da Confederação Brasileira em 94. Mas nós terminamos depois dos irmãos Ono, nós falamos do Kimura brevemente, porque o Kimura para mim ele meio que termina, o Kimura termina um período da história do jiu-jitsu brasileiro, meio que ali é o fim de uma era, né? Na década de 50 o jiu-jitsu brasileiro está bem morto, assim, não acontece muito, né? Assim, o Vale Tudo entra em cena depois, né, com a ascensão do Carlson e tal, mas o Kimura meio que termina assim, uma era, né, o primeiro grande momento ali do jiu-jitsu brasileiro. E esses são os principais, tá? Nós tocamos em outros nomes, tal, mas brevemente, mas o único que nós vamos falar a respeito são esses. E assim, em termos de desenvolvimento da luta de chão, como é que funciona isso no documentário? Ou seja, existe uma linha do tempo de como foi sendo desenvolvida a luta de chão no jiu-jitsu do Brasil, ou trata-se como se fosse assim desde o começo? Olha, veja bem, vídeos antigos do Hélio praticando, ele parece para mim um judoca clássico, tá? Ele lutando. Na luta com o Yasuichi Ono, ele é derrubado 32 vezes na primeira luta. Isso para mim
me mostra um forte indício de que eles ficaram muito tempo em pé, né? Eu conheço o jiu-jitsu, assim, normalmente numa luta de jiu-jitsu você toma 1 ou 2 quedas no máximo, raramente existem 3, 4, 5 quedas numa luta. Ele tomou 32. Não, tudo bem que a luta foi longa, né? Se não me engano foi coisa de 90 minutos, coisa assim. Mas mesmo assim isso me indica que eles ficaram muito tempo em pé. Então eu acho que o jiu-jitsu brasileiro, nesse primeiro momento, né, que os irmãos Gracie praticavam, era muito mais parecido com o judô do que ele é hoje. Mas eu acho que esse distanciamento da luta em pé, ela ocorre por um motivo que, para mim, é especulação, tá? Não tem como verificar isso, mas é uma coisa que eu sinto muito forte a respeito, e eu acho que é bem provável que eu esteja correto, mas tem a ver com a infraestrutura no Brasil, né? Quando você visita academias de wrestling nos Estados Unidos, ou de judô, né? Assim, normalmente, quando tem financiamento da iniciativa privada e do governo, o tatame é enorme, então é fácil praticar a luta em pé. Quando você pratica num espaço apertado, né, com paredes de concreto por todo lado, fica perigoso, fica difícil lutar em pé. Então as pessoas optam por começar de joelho. Eu acho que essa falta de apoio, né, do governo da iniciativa privada para o jiu-jitsu brasileiro força os praticantes a ficarem em lugares muito apertados e inadequados para a prática da luta em pé. E isso aí tem um papel no desenvolvimento da luta no Brasil, tá? Não é o único, tá? Não é, talvez nem seja o principal, mas eu não consigo ver isso não sendo um dos motivos da luta do jiu-jitsu brasileiro ficar tão voltada para o chão, porque qual opção? Não dá para treinar. Eu tinha academia no Brasil, tatame apertado, a gente tinha 30 alunos no tatame, sabe o que a gente fazia? Rolava 8, os outros 22 ficavam assistindo. O tatame era apertado, vai fazer o quê? Isso no chão. Agora, para treinar em pé, se você colocasse 4 pessoas em pé, acabou o tatame. Então, eu acho que isso impactou o desenvolvimento da luta no Brasil. Mas eu acho que o outro motivo, talvez mais importante, ou tão importante quanto, foi um distanciamento tático, né? Se eu não consigo ganhar de você nessa regra, então eu vou criar uma regra onde eu tenho uma chance de te ganhar. Isso está acontecendo hoje com o jiu-jitsu contemporâneo, né? Com a regra 100 pontos, submission only. Essas pessoas não conseguem ganhar na regra do jiu-jitsu atual, então eles modificam a regra para treinar e se especializarem numa regra onde eles têm uma chance maior de vencer. E eu acho que acontece isso. Eu acho que os irmãos Gracie, eles percebem que eles não têm chance contra os judocas, eles não têm chances contra os japoneses, então eles vão criar um nicho ali, eles vão criar uma experiência, um espaço criado pela Kodokan, né, que é, eu digo isso da maneira mais respeitosa possível, mas o chão é negligenciado em muitas academias de judô, nós sabemos disso. Da mesma maneira que a luta de pé é negligenciada nas academias de jiu-jitsu. E esse espaço é justamente onde os irmãos Gracie vão se especializar com o tempo, não de imediato, tá? Mas é ali nesse espaço que a luta do jiu-jitsu brasileiro se desenvolve e vai se distanciando continuamente aí do judô Kodokan. Essa coisa da academia ser pequena, as academias que eu conheci dos Gracie, do Hélio, que eu conheci pessoalmente através do Pedro Emetério, que meu pai foi aluno do Pedro Emetério, que era um dos melhores alunos do Hélio, né? E que realmente pegava todo mundo. E meu pai foi aluno do Jorge Gracie, que o Jorge Gracie era um aventureiro também, né? Andava por aqui, pelo interior, e meu pai ficava seguindo ele. Seguiu ele em Piracicaba, seguiu aqui em Campinas, em Valinhos, ele vivia por aí. Tem até uma foto do Jorge que deu para meu pai escrevendo, deu uma dedicatória e tal. E depois meu pai, então, procurou o Pedro Emetério na academia do Gastão Gracie. E lá que eu comecei a observar o tamanho do Jô, né, do tatame. Tudo pequeno. E quando o Emetério foi para 9 de julho, na academia dele, também, pequenininho e tal. No Rio de Janeiro, mesma coisa. Né, do Hélio e dos outros, tudo academia pequena, porque realmente eu acho que eles eles não apreciavam a luta em pé, era chão. Uma vez eu estive no Rio de Janeiro com o Pedro Emetério, foi quando eu conheci o Hélio, e nós fomos na academia do Carson, também, pequena, e o Carson tinha aquele menino que era, eu não sei, ele era sobrinho, é um que faleceu de asa delta, não lembro o nome dele agora. Era um dos Gracie. E o Emetério já tinha falado pro Carson que eu era do judô e tal, mas que eu era aluno dele, de chão, de jiu-jitsu. Mas a primeira coisa, vieram, né, nas minhas pernas, né, não chegaram nem a segurar. Começamos em pé, mas nem segurou. Agarrou minha perna, foi pro chão, ali ficamos. Esse rapaz, nós rolamos para lá e para cá, ninguém pegou ninguém. Depois aí o Carson quis me pegar. Então, tudo bem, foi, mas a primeira coisa também, fizemos
o comprimento normal deles lá. Eu achei que ele ia me segurar e tal, em pé. Não, já veio na minha perna e arremessou no chão, né? Que é aquele sozinho. E aí foi pro chão. Aí o Carson, claro, me pegou, sem dúvida. Mas essa coisa da academia ser pequena é justamente porque eles não gostam. E eles falavam, não, quedão ninguém quer. Eles falavam isso, né, na época. Quedão não quero levar. Então era chão. E acho que por isso que as academias eram pequenas, né? Porque se desenvolvia somente a luta no solo. Então essa é a minha experiência no que diz respeito a essa procura, essa coisa de fazer o jiu-jitsu, de fazer a luta de chão, e por ser em espaço bem pequeno, né? A academia do Pedro Emetério, acho que cabia dois, no máximo duas duplas treinando chão. Então, essa coisa do judô, e realmente pelo que eu conheci, pelo Pedro Emetério também, que não sabia nada de luta em pé. Até quando o Ishii chegou no Brasil, que eu fui o primeiro aluno do Ishii quando ele chegou no Brasil, e o Pedro Emetério ficou sabendo, meu pai o apresentou e tal. Meu pai era padrinho do filho do Pedro Emetério. O Pedro Emetério, então, que fez essa troca? Ele ensinava chão para o Ishii, entendeu? Sobre o chão do jiu-jitsu brasileiro, e o Ishii, então, dava aula de judô para ele. Mas também não durou muito tempo, mas houve essa troca. Enfim, essa é a experiência que eu tive a respeito de tamanho, né, de academias, e todas que eu conheci eram realmente pequenas. Que a gente verifica, né, quando tem oportunidade de ver aqueles dojo, né, do Zen Nippon na década de 30, né, 1930, você já vê um público do judô muito grande, uma área de dojo, né, com muitos tatame grande, tudo bem dimensionado, e realmente a cultura do judô, já desde o Kano Jigoro, né, é uma cultura de priorizar, né, a luta em pé, em função de diversos aspectos, eu diria até que em parte filosóficos, né, de Jigoro Kano. Mas eu acho que realmente tem o aspecto didático-pedagógico, que é muito mais difícil você aprender a lutar em pé do que lutar no chão. Eu também tive a oportunidade, Robert, de lutar wrestling. Estive aí nos Estados Unidos, em New York, né, em 2003, participando do campeonato mundial no Madison Square Garden, lutando mesmo, e assim, você vê que, poxa, a luta do wrestling envolve muito mais força, porque você não tem o judogi, né? Então, é uma luta rápida, mas envolve força. Agora, quando você bota um judogi e vai entrar um tsurikomi-goshi, um uki-goshi, é muito difícil. Aí passa a ser realmente mais prático você aprender no chão, né? É mais seguro até. Agora, eu também faria uma observação no sentido da dificuldade cultural e do idioma, né? Realmente eu não sei quanto o Maeda conseguiu ensinar, né? Porque naquela época não existia Google Translator e provavelmente não tinha nenhum tradutor ao lado ali. Então, eu acho que esse aspecto didático-pedagógico era muito mais difícil antigamente do que hoje. Hoje a gente, como professor, já sente dificuldade, imagine há 110 anos atrás, né? Eu acrescentaria as dificuldades didático-pedagógicas, Robert, na questão junto com o espaço físico. Essa questão do fato dos praticantes brasileiros, né? Eu acho que no momento inicial, principalmente os irmãos Gracie, mas justamente eles conheciam menos. Isso aí é óbvio. Eles não tinham conhecimento dos japoneses em termos de luta de pé, então eles foram se especializar onde eles sentiram que os japoneses eram menos especializados, né? Conforme o judô colocando vai ficando mais voltado para a luta em pé, se eu quiser ganhar de você, eu vou focar no teu fraco, né? Então eles vão numa direção diferente justamente porque faltava conhecimento técnico em pé, ainda falta, né? 100 anos depois, não mudou muito, e a especialização fica numa outra área, né? E aí ali eles abriram outras portas, tal, assim, não são originais, né? Importante lembrar que o Kosen Judô fez
não só, mas outras escolas também chegam às mesmas conclusões muito antes do brasileiro, mas com o tempo o jiu-jitsu brasileiro vai chegando a conclusões muito sofisticadas a respeito da luta de chão. A luta de chão, como característica de diferenciação do jiu-jitsu brasileiro para o judô, é a única questão que é tratada no documentário, ou também se fala, por exemplo, eu lembrei quando o Rafael fez a última fala, por exemplo, de que os irmãos Gracie eles entraram nesses desafios de vale tudo, enfim, luta livre, ou então também tem um aspecto ali daquele currículo, vamos chamar assim, de defesa pessoal da Academia Gracie, né? Ali existem muitos elementos que a gente encontra no judô, mas existe ali talvez uma formatação ali própria que talvez eles tenham criado. Essas coisas também são tratadas no documentário? Não entramos em detalhes, tá? Eu acho interessante essa questão, mas tem tanta coisa que nós tivemos que tirar, Gustavo, você não tem ideia. Às vezes eu fico pensando, tudo que nós tiramos, eu falo, que droga, cara. Mas eu tenho muito material legal que eu pretendo publicar no livro, inclusive estou terminando ele, eu quero traduzir ele para o português, que é material não usado, conclusões, assim, tem muita coisa bacana que não chega no livro. Mas realmente o Jiu-Jitsu Gracie, ele tem um aspecto de defesa pessoal, né? Eu acho que o esporte jiu-jitsu brasileiro, ele não tem um lugar, uma presença muito forte no Brasil naquele momento, ali na década de 40, 50, 60. Ele praticamente não existia, né? Depois de 67 ele começa, mas ele não chega nem perto da força do judô. Então o foco deles é a defesa pessoal. Agora, onde eles aprenderam é realmente boa pergunta, tá? Pedreira, eles sugerem os livros do Irving Hancock, né? Que estavam disponíveis no Brasil na época. Então, realmente parecido, né? Eu tenho o livro do Irving Hancock, você vê o método de defesa pessoal dele e o que os irmãos Gracie ensinavam na época, realmente é muito parecido. Então, é bem possível que tenha vindo dali. Mas, mais uma vez, é especulação, não tem como saber ao certo, mas fica claro assim, que eles têm uma preocupação com a defesa pessoal. Eu não diria que seja assim, por nobreza ou idealismo, nada disso, né? Eu acho que seria mais como um motivo de tática, né? Assim, é difícil criar um espaço competitivo que o judô criou, né? O judô Kodokan faz realmente é muito impressionante a nível assim, de expansão mundial, de organização até hoje, né? É impressionante. E brigar com eles nessa frente seria quase impossível. Então eu acho que a defesa pessoal ela é um outro ângulo ali, né? Você busca a mesma clientela, mas com olhos diferentes, né? Com outros objetivos. A Federação Internacional de Jiu-Jitsu, ela começou a organizar um campeonato mundial de Neuazá, um campeonato mais voltado para a luta de chão, correto? Eu queria saber a opinião do Sensei sobre esse movimento dessa federação. Eles iniciaram porque o jiu-jitsu brasileiro tomou corpo, né? Eles fazem aí os campeonatos mundiais. Aliás, começaram a fazer logo depois que o meu aluno foi campeão mundial na Federação Internacional. Logo no ano seguinte, eles fizeram o primeiro mundial no Rio de Janeiro, do qual esse meu aluno também participou e ficou em segundo, terceiro, não sei. Então eles não tinham, era só o Dual System e o Fight System, né, que eles tinham na programação. A luta e a demonstração de defesa pessoal também, que valia lá pontos através de notas e tal. Depois eles foram incluindo, né, e com o desenvolvimento, eles até me parece que entraram em contato na época com o jiu-jitsu brasileiro e tal, mas a federação aqui no Brasil, do jiu-jitsu brasileiro, não quis saber, não, porque eles querem fazer as coisas deles, né, na regra deles e tal, e fundaram lá uma federação, a Federação Internacional do Jiu-Jitsu Brasileiro, que eu acho que ainda não tem reconhecimento internacional, né, não é filiada à Associação das Federações Internacionais de Modalidades Esportivas, que tem como objetivo ser um dia olímpica. Então eles passam primeiro pelo World Games, né, que são os jogos mundiais, que tem jiu-jitsu também, para depois então galgar entrar no programa olímpico. Enfim, hoje eles estão fazendo o Neuazá também. E, inclusive, conversando com o Rafael há pouco tempo, colocaram como modalidade jiu-jitsu brasileiro, mas dirigido por eles, né, com as regras deles e tal. Não tem nada a ver com a Federação Internacional de Jiu-Jitsu Brasileiro.
Então, esse jiu-jitsu, esse Newaza que eles fazem, é reconhecido, né? Tanto pelo World Games como pelo Comitê Olímpico Internacional, por ser uma federação afiliada. Então, eles estão desenvolvendo também a luta no solo. A luta de chão, ela está crescendo a um ponto em que existem agora diversas organizações criando diversos formatos para a luta de chão. Até uma coisa que eu queria perguntar para o Robert, que ele deve estar mais inteirado nisso do que eu, por viver nos Estados Unidos, que é essa coisa de agora começarem a falar do American Jiu-Jitsu. Porque o próprio Brazilian Jiu-Jitsu, ou Jiu-Jitsu brasileiro, ele começou a criar quase como se fossem formas derivadas, né? Então você tem ali o Ed Bravo, com o que meio que aposentou o uso do keikogi, do kimono, na academia dele, e algumas pessoas estão começando a falar em American Jiu-Jitsu. Então, a minha pergunta é a seguinte: criar um novo formato de luta de chão seria suficiente para criar uma nova modalidade, ou ainda seria Jiu-Jitsu? Ou então, como no caso a gente estava discutindo antes, né? Jiu-Jitsu brasileiro, judô brasileiro, né? Muito interessante essa pergunta, Gustavo. Eu já passei muito tempo brigando com isso, né? Uma luta de wrestling interna, né? Com argumentos e contra-argumentos na minha própria cabeça. E, assim, eu brinco, né? Judô brasileiro, tá? Mas eu acho que essa andada na altura do campeonato que não faz sentido mudar, né? Jiu-jitsu brasileiro é internacionalmente aceito e entendido, que é o mais importante, né? Eu posso dar teu nome de Gustavo para Paulo, né? Se todo mundo concordar em chamar aí Paulo, né? Não muda quem você é. Você não é mais Gustavo, agora você é Paulo. É um nome, né? Não diz nada sobre o conteúdo, né? O conteúdo e o reconhecimento que todos nós concordamos em reconhecer e chamar vou chamar você de Gustavo ou Paulo, que te faz Gustavo ou Paulo, né? E eu acho que isso aí eu acho que essa coisa de nomenclatura confunde o público muito, né? Infelizmente a coisa ficou confusa. Mas para responder a tua pergunta, o PD, ele falou que eu perguntei isso para ele: o que você acha? Ele falou assim: ó, o jiu-jitsu brasileiro é um sub-ryu, né? É um sub-ryu, né? Do judô Kodokan, é um sub-estilo da Kodokan. Aí eu fico pensando comigo, tá? Eu entendo o que ele tá falando, porque tem a mesma origem, as técnicas realmente são muito parecidas, né? Mas eu acredito que o jiu-jitsu brasileiro seja uma arte distinta. Eu vou te dizer por quê. A origem é a mesma, né? Da mesma maneira que o judô, ele tem a sua origem aonde? No sumo, no wrestling, né? No Kito Ryu, né? Na Tenjin Shinryu Ryu, dificuldade tremenda em falar. Tenjin Shinryu. Tenjin Shinryu. Obrigado. Então tudo tem origem em alguma. Ninguém inventa nada. Na natureza nada se cria, né? Tudo se copia, tudo se transforma, né? Vamos falar a verdade. Então, eu acho que hoje o jiu-jitsu brasileiro andou tão longe do judô, porque as lutas são quase irreconhecíveis. Se você colocar um atleta de judô a nível olímpico com um atleta de jiu-jitsu, é como dois softwares que não funcionam bem um com o outro. Meio que funciona, mas meio que não funciona, né? Sabe o que eu tô falando? Às vezes você tenta baixar alguma coisa da Apple, do Macintosh pro PC e não funciona direito e vice-versa, né? Meio que comunica, mas meio que não se comunica. É assim que eu vejo. Não tem comunicação, porque eles já entendem que eu vou te chamar pra guarda e que você não vai passar e que de repente eu te finalizo, mas que se eu ficar em pé com você, tu vai me jogar em segundos. Então, assim, não existe mais nem diálogo. Tá tão distante. Eu acho que existem mais similaridades entre o taekwondo e o karatê do que entre o judô olímpico e o jiu-jitsu brasileiro, como ele é praticado hoje. Está muito diferente. Então, ele é praticado não só a nível técnico, tá? Mas eu acho que a nível de cultura é muito diferente. Isso ficou óbvio. Isso é uma lição que eu aprendi no Japão, que eu fiquei assim, foi até um momento assim, eu não gosto de usar a palavra espiritual, tá? Mas eu diria que eu não consigo encontrar uma palavra melhor, mas foi um momento assim espiritual para mim, de você ver as diferenças culturais de como o judô Kosen era praticado no Japão, é praticado no Japão, e como nós praticamos o jiu-jitsu brasileiro, né? O jiu-jitsu brasileiro é a cultura do surf. Nós não temos filosofia, né? O nosso do é inexistente. Nossa cultura é a do surf. Nós emprestamos do surf, não tem... Isso faz uma falta enorme no jiu-jitsu brasileiro. Mas por essas diferenças todas, técnicas e culturais, eu vejo o jiu-jitsu brasileiro hoje como um estilo distinto. Caminhou demais, não existe mais diálogo entre as artes, nem cultural, nem técnico. Muito pouco, técnico ainda existe, tal, né? A categoria pesada no jiu-jitsu brasileiro é muito voltada para o luta em pé. Se você observar, a categoria galo para pesadíssimo, elas diferem enormemente, são quase esportes diferentes. A pesadíssimo é muito mais parecido com o judô. Agora, se você pegar a categoria galo e pluma, não tem nada a ver com o judô.
Muito bom. Sensei Odair Borges, como você vê essa evolução da luta de chão, dessas novas organizações trazendo essas competições, né, mais voltadas para a luta de chão? E nesses termos também, né, seria suficiente, então, a luta de chão para criar uma nova modalidade, vamos dizer assim? Eu acho que eu não concordo muito com o Roberto a respeito de lutador de jiu-jitsu fazer judô. Realmente é muito difícil, né? Eles não fazem judô, ficam segurando um ou outro. Eu já vi lutas aqui de famosos do jiu-jitsu, luta que era para durar 20 minutos, 15 minutos ficaram em pé, um empurrando o outro, né? Quando ia para o chão, entrava na guarda, pronto, ficava ali na guarda, não sai. Enfim, todas as técnicas que nós fazemos, de chaves, de articulação, de braço, de estrangulamentos e tal, isso tudo eu aprendi fora, eu aprendi no Japão. As técnicas são idênticas, né, ao que fazia o Kosen Judô, que é uma sequência, né, uma combinação de técnicas, uma passando para a outra e tudo mais. Isso vem do Kosen Judô e que é praticado por muitos professores no Japão, especialistas em luta no chão, né? Só não gostam de fazer, porque o judô, a luta do chão do judô tem que ser rápida e eficiente. Senão não adianta, não existe guarda, fica ali esperando o outro e tal, faz raspagem, vai para cima, não. A luta parou, o árbitro manda levantar. Então ela tem que ser rápida e eficiente. Derrubou, vai para o chão, ou imobiliza, ou vai para o estrangulamento, sabe? Como vocês veem por aí nas competições, não é? Então, não é que eu fazia o jiu-jitsu brasileiro, e os lutadores de judô não gostavam. Primeiro que não gostavam de chão porque demora muito, né? Ou você imobiliza, ou não vai ficar rodando ali, porque também não pode rodar, o árbitro vai mandar levantar. Então ninguém praticava, né? E eu praticava. Então tinham medo de mim, mas tinham medo por quê? Porque eu, se fosse pro chão, eu tinha confiança, né? Eu já me virava de frente, eu já fazia guarda e tal. Ou então eu buscava o chão, né, coisa que ninguém fazia, né? Se houvesse um azar e um meio ponto, eu ia para cima dele no chão. Então, os da minha categoria, principalmente, fugiam de mim no chão, né? Agora, o lutador de jiu-jitsu, realmente eles não gostam de levar quedão, como ele mesmo fala, né? E não lutam em pé porque os professores também não ensinam. Ou não ensinam ou não sabem, né? Técnicas de Nagewazá, né? Agora, no Japão, fazem muito chão. Existem professores especialistas em chão. O que eles não fazem é o que a regra aqui do Brasil permite. Guarda, raspagem, essas coisas eles não sabem, não fazem mesmo, porque não é da regra. O que houve, por exemplo, dentro do judô, o sambo, por exemplo, né, a luta russa, isso realmente os japoneses ficaram assustados na época, né, porque os lutadores russos iam para o chão mesmo e pegavam, né? E mesmo na luta em pé, porque o sambo era em pé e no solo, né? Claro, no judô tem as regras, não vale as chaves de pé, as chaves de pé e tal, mas lutavam muito, né, no chão. E adaptaram, né? Os japoneses foram à Rússia, trouxeram russos para o Japão para conhecer, para saber. Na verdade, agora, realmente, o lutador de jiu-jitsu brasileiro em pé, eu realmente desconheço professores que ensinam alguma coisa em pé. Eu acho que aqui no Brasil, Robert, não sei se Gustavo também, a opinião de vocês, mas o que a gente acaba vendo muito é que encontramos com frequência professores de judô que ingressam na prática do jiu-jitsu brasileiro e porventura até muitas vezes se transformam em professores de jiu-jitsu brasileiro. Agora, o inverso, pelo menos no meu conhecimento e o que a gente geralmente vê, não é na mesma proporção. Que aí a gente volta talvez naquele ponto inicial de que a luta em pé realmente é mais difícil de aprender, né? Então, eu acho que realmente as coisas estão se distanciando muito. Porém, parece que um praticante de judô ainda tem muita facilidade em adaptar o jogo para o Newaza, né? Eu acho assim, a luta de pé, eu acho que meu pai é professor de tênis, né? Ele fala assim, Robert, você vai jogar tênis, você vai passar os primeiros 2 anos pegando bolinha do chão.
né? Eu passei os primeiros 6 meses, 1 ano, aí desisti, não cheguei no segundo ano, foi muito chato, não aguento, eu não conseguia fazer nada, eu ficava pegando bolinha no chão, eu não aguentava mais. E eu acho que o judô é uma dessas artes, é que nem o surf, acho que demora um pouco para você conseguir pegar uma onda, né? Não é uma coisa que você vai conseguir surfar no teu primeiro dia, como o tênis, né? Jogar tênis no primeiro dia. Eu acho que o judô demora um pouco mais para o praticante. E eu falo, meu judô é bem medíocre, tá? Eu falo sempre isso. Eu faço ter vergonha nenhuma de enfatizar, porque eu nunca aprendi. Mas, assim, eu não diria que a luta de chão é mais simples. Eu vou te dizer por quê. Eu tenho 23 anos de prática de jiu-jitsu. Eu já lutei no mais alto nível, né? No jiu-jitsu, tanto de kimono quanto sem kimono. Lutei com os melhores do mundo. Perdi de alguns, ganhei de outros. Mas eu até hoje, eu vejo o Mike Musumeci fazer um berimbolo e me dá um nó na cabeça que eu, para, câmera lenta. E eu fico tentando entender o que aquele menino está fazendo, que ele sai nas costas numa velocidade, com uma precisão, que eu até hoje, eu com toda a minha experiência de treinador, de praticante, eu tenho uma dificuldade tremenda de entender o que ele está fazendo. Não tenho vergonha de admitir isso. Então eu não diria que é simples, tá? Eu acho extremamente complexo. Mas, assim, a luta de chão realmente, você consegue uma finalização, de repente, no teu primeiro treino. O primeiro treino com outro cara que não sabe nada, de repente você consegue uma finalização. No judô, você não vai conseguir uma queda limpa no teu primeiro treino nunca, a não ser que você seja um fenômeno, né? Eu nunca vi. Mas eu acho que realmente dessa questão da luta de chão, você sai surfando mais rápido, por falta de uma expressão melhor. Mas isso não tem nada a ver com a complexidade da arte, eu acho, porque o chão, ele tá ficando tão complexo. Tem uma garotada aqui nos Estados Unidos, você menciona o jiu-jitsu americano, né? A gente pode voltar nisso depois. Mas eles estão com uma facilidade de entrar, de sair naquilo, eles chamam de ashigarami aqui, né? Que é a cruzada de joelho, que é ilegal no jiu-jitsu brasileiro. A chave de calcanhar, né? Resumindo. Eles estão saindo da chave de calcanhar, mas de onde eles estão, eles pegam. Da meia guarda, por cima, por baixo, de pé, do lado, onde eles estão, eles saem no calcanhar. É uma coisa impressionante. E eu, com toda a minha experiência, tenho dificuldade de acompanhar. Às vezes tem que parar e falar, meu, peraí, o que tá fazendo? Aí a garotada mais nova faz com mais facilidade, né? Ou seja, houve uma revolução, né? Isso é recente, tá? Isso nos últimos 5 anos, aqui, em termos de ataques de chave de calcanhar. Então, a luta continua expandindo no chão. Então, eu não diria que é simples, nesse sentido, porque nós nem chegamos nós não sabemos onde é que qual que é o fundo do buraco, né? Tem fim isso. Vai chegar o momento que as pessoas vão parar de acrescentar técnicas novas ao repertório da luta de chão, porque no momento ele está em avanço acelerado. O que eu posso dizer da minha opinião com relação a isso é que eu acredito muito na questão da especialização, né? E não só na especialização pura e simplesmente da luta de chão ou em pé, mas também da especialização em termos de regras, né? Ou seja, mesmo no chão, não necessariamente a regra do judô será a mesma do jiu-jitsu brasileiro. Então, eu já vi, por exemplo, alguns vídeos de luta entre o pessoal do Nanatei Judô no Japão contra alguns dos atletas de jiu-jitsu brasileiro. Então eu acho que cada um ali, apesar de haver a especialização de ambos na luta de chão, ainda assim existe algumas questões que se diferenciam. Assim como o sensei Odaí Borges tinha falado, né, a questão da própria velocidade de transição, de tempo que se permanece em determinadas posições, né? Eu acho que tudo isso faz muita diferença. E até essa questão, por exemplo, até mesmo do sistema de pontuação, ele cria algumas diferenciações, porque, por exemplo, alguém que faz um berimbolo para chegar nas costas de alguém, porque já planejando ganhar uma grande quantidade de pontos ali a partir do início da luta. Então isso para mim é uma questão, na minha opinião, né, uma questão de especialização não só em termos de luta de chão, mas também dentro da questão da luta de chão, especialização em termos da regra que é proposta para a luta de chão, né? Eu concordo em gênero, número e grau. Eu acho que é exatamente isso que está acontecendo. É a questão de especialização. Eu acho que se os meus professores tivessem enfatizado mais a luta de pé, eu teria sido muito melhor na luta de pé. Mas, assim, eu brigo com a Confederação Brasileira, né, a IBJJF, né, a Federação Internacional de Jiu-Jitsu, eu sempre brigo para eles penalizarem a chamada de guarda, com -1. Eu tenho essa posição há alguns anos. Eu fui guardeiro a minha vida toda. Se você assistir a minha carreira no jiu-jitsu, eu fui guardeiro, eu nunca troquei em pé, se chamar para guarda. Mas hoje, talvez por estar mais maduro, entender um pouco mais assim a importância de tudo, de ter uma luta completa, eu acho assim que seria muito sadio para o jiu-jitsu brasileiro penalizar a chamada de guarda com -1, né? Tirar um ponto de quem chama para guarda porque está fugindo da luta em pé. Então, eu acho que isso forçaria os atletas a se especializarem, e justamente isso que você está falando, tá? Assim, dessa coisa de especialização, porque taticamente não faz sentido
especializar em pé, porque assim, a recompensa é pouca, 2 pontos. Entendeu? E no chão, você se especializa no chão, como você disse, você ganha 4, 8, dependendo da sequência, entendeu? Então, taticamente faz sentido. Para complementar aí um fato de curiosidade, o Jiu-Jitsu pela JJIF, né, Federação Internacional de Jiu-Jitsu, na modalidade de luta completa, né, que eles chamam de Fight System, não é válido fechar a guarda, né? Fechar a guarda é falta, e a finalização, porque o Setsuwaza, o Shimiwaza, vale 3 pontos, né? Que é o Ippon, vale mais pontos do que quando você faz um Osaikomi Waza, né? A imobilização. Que imobilização por Osaikomi é 2 pontos. E quando você faz uma projeção, o Ippon são 2 pontos, o Wazari é 1 ponto, e a Temiwaza e Ippon também são 2 pontos. Ou seja, finalizar ganha mais, né? Pontos, 1 ponto a mais, né? 3. Agora, para você vencer a luta por domínio técnico, você tem que fazer 1 Ippon em Atemiwaza, 1 Ippon em Nagewaza e 1 Ippon em Newaza. Isso é muito interessante porque é aquilo lá que você falou, Robert, né? Estimula o atleta a buscar um domínio técnico amplo. Né? Tudo bem, pode valer mais, valer menos, uma coisa ou outra, mas é uma forma de estimular os atletas a se, vamos dizer assim, né, tornar especialistas nas 3 fases da luta, né? Enfim, eu acho isso bem legal. Só curiosidade aí para contribuir com vocês. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa, fazer de repente alguma pergunta para o Robert sobre o documentário? Quando é que sai? Olha, vamos lá. Assim, nossa produção está bem atrasada, tá? Mas assim, é porque por uma série de motivos, tal. Mas como eu disse, eu falo sempre, eu caí de paraquedas nessa história, né? Eu não sou nem historiador, eu não sou nem produtor de filme, eu sou um praticante professor de jiu-jitsu sem nenhuma outra especialidade na minha vida. Mas eu sou corajoso, né? Uma coisa que eu sou corajoso, eu meto a cara. Mas estamos indo. Eu acho que tá ficando bem bacana. Nós temos uma versão assim sem música, né? Sem animação, tal, que é o que tá faltando. Assim, ter o comecinho e o final tá difícil. E terminar o comecinho do filme, a introdução e amarrar a história, tá um pouco complexo, tá? Mas o final do verão aqui nosso eu acho que oficialmente acho que é final de agosto, começo de metade de agosto. Então até agosto aí nós devemos ter o filme. Vai ser lançado na nossa plataforma CloseGuardFilm.com, né? closeguardfilm.com, e esperamos assim o apoio da comunidade das lutas, né? Porque eu sempre gosto de enfatizar isso, né? Eu durante esse processo eu fui acusado de ser anti-americano, eu sou anti-brasileiro, eu sou anti-Gracie, eu sou pró-Gracie, entendeu? E eu queria deixar bem claro, mas gente, eu não estou preocupado nem com, eu gostaria mesmo que nós pudéssemos entender de maneira pragmática, honesta e objetiva a arte que hoje nós chamamos de jiu-jitsu brasileiro, sem partidarismo. Eu acho que tem que deixar, às vezes tem que deixar as paixões de coração de lado, para entender, acho que em história tem que ter um nível assim de uma busca, né? Completamente honesto ninguém é, né? Mas o nosso norte tem que ser a honestidade, tem que ser a justiça, tem que ser o que é certo, né? Se eu não gostar do resultado final, é porque tem alguma coisa errada com a minha paixão. Eu acho que no ser humano tem que ter uma paixão acima de tudo pela verdade. E esse é o nosso guia. E se não for perfeito, não é por falta de vontade, é por falta de competência. Bom, então é isso. Gostaria de agradecer a presença de todos. Obrigado, Robert, por ter vindo aí no Budocast, falar um pouco sobre o seu documentário. Obrigado a vocês. Obrigado, professor Odair, Rafael, você, Gustavo, aí pelo seu Budocast. Eu ouvi ele outro dia, um episódio, está de parabéns, muito legal. Eu acho que foi sobre o Kosen que eu ouvi, foi muito bacana. E eu acho que é isso aí, acho que aos pouquinhos, assim, nós vamos abrindo os olhos aí do público. Eu acho que é importante conhecer a história. Eu acho que um povo sem história é um povo sem identidade. E nós não podemos cometer esse erro aí, nós temos uma dívida aí para com as futuras gerações da arte. Então, todos nós aí trabalhando juntos para chegarmos o mais próximo da verdade possível. Muito obrigado, Sensei Odair Borges, por fazer parte desse Budocast. Foi uma honra receber o senhor aqui no Budocast. Opa, muito obrigado a vocês pelo convite e parabéns aí para o Robert por essa sua iniciativa e por fazer parte da história, né? Muito obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado, Rafael, também por ter participado do Budocast. Muito obrigado por compartilhar aí com a gente essa conversa. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Robert. Parabéns pelo trabalho. Parabéns pelo trabalho do Gustavo também, que eu acho que é uma ferramenta muito
dinâmica e fácil de propagar conhecimento. E ao meu pai aí, o professor Odair. Só deixa eu fazer uma dica aqui, ó. Às vezes eu ouço o Budocast, eu boto lá na velocidade 1.5. Pô, um Budocast de 1 hora dura meia hora. É interessante, viu, Gustavo? Você tem que divulgar essa estratégia aí. Se você está familiarizado com o assunto, e dependendo da velocidade do que a pessoa está falando, você pode botar até em 2 lá, né? Velocidade 2, você ouve rapidinho. Muito bom. É verdade, eu conheço algumas pessoas que aceleram realmente. Agora é tudo, né? YouTube, qualquer coisa, as pessoas estão aumentando a velocidade para assistir mais rápido. É o que o Robert falou, né? O cara vai ler um paper de 10 páginas escrito em japonês, tem que traduzir. Não lê, né? O cara lê o abstract e tá tudo certo. Então é isso. Obrigado a todos. Sucesso aí ao Robert, né, no documentário. Ficamos por aqui com o Budocast. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, no Instagram, ou mandar perguntas para o nosso e-mail, budocast@gmail.com. E ficamos por aqui, é isso, e até a próxima.